A segunda regra de derivação que a gente tem que ter em mente quando a gente está resolvendo problemas de derivada e de cálculo é a derivada de uma função potência. Ou seja, o que isso quer dizer para nós? Às vezes a gente vai querer derivar uma função, certo? E essa função ela vai ter a sua variável de entrada e essa variável de entrada ela vai estar sendo elevada a alguma coisa. Ou seja, essa função ela vai ter uma potenciação. E aí o que vai acontecer? Para a gente resolver a derivada de uma função potência, a gente tem que fazer o seguinte. A gente pode usar essa fórmula aqui, certo? Em notação de linha, ou a gente pode usar essa outra fórmula aqui em notação de Leibniz. Mas as duas comunicam a mesma coisa para nós, que é o seguinte. Para resolver a derivada de uma função potência, se a gente usar a notação de linha, a gente vai ter que dizer o seguinte. Para derivar uma função potência usando a notação de linha, a gente sempre vai olhar quem é a base da nossa potência, certo? Que é representada por x. Depois a gente vai ter que olhar quem é o nosso n da nossa potência. N nada mais é do que o valor do nosso expoente, ou seja, o valor pelo qual a nossa base está sendo elevada. Se eu tenho, por exemplo, 2 ao quadrado, a minha base é 2, certo? E o meu expoente ele é 2. Então, para derivar uma função potência usando a notação de linha, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o valor da minha base, certo? Multiplicar pelo valor do meu expoente. Depois, eu subtraio o valor do meu expoente por 1, certo? E a mesma coisa se aplica à notação de Leibniz. Ó. Só que a diferença aqui que eu estou dizendo que é a derivada em relação a x da função x sobre n, ou seja, da potência xn. Ou seja, é o mesmo processo que a gente vai adotar para resolver uma derivada de uma função potência, certo? Pela notação de Leibniz. A gente vai pegar o valor da base, certo? Multiplicar pelo valor do expoente da nossa função, da nossa potenciação, propriamente dita, e vai diminuir o valor do expoente por 1, certo? Agora que a gente já tem essa noção de como funciona mais ou menos a derivada de uma função potência, a gente pode colocar isso em prática. Então agora vamos olhar para o nosso exemplo A, certo? f de x igual a x ao quadrado. Ou seja, eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado. E eu quero derivar essa função, certo? Eu quero derivar essa função potência. Então eu posso derivar essa função potência usando tanto a notação de linha quanto a notação de Leibniz. Eu vou resolver primeiro por notação de linha, certo? E depois eu uso a notação de Leibniz. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa. O processo de cálculo, o processo de raciocínio é a mesma coisa. Não muda nada. Então, primeiro, por notação de linha, eu vou escrever aqui f' dx igual x ao quadrado, certo? Agora, para resolver essa derivada dessa função aqui, dx ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou olhar primeiro quem é a minha base, certo? E quem é o meu expoente, certo? Tendo em posse essas duas informações, quem é a minha base e quem é o meu expoente, eu posso derivar a minha função x ao quadrado. Eu posso derivar a minha função potência x ao quadrado. Então, seguindo a fórmula da derivada de uma função potência, ela diz para nós o seguinte. Pega o valor da tua base, multiplica pelo valor do teu expoente, consecutivamente pega o valor do teu expoente e subtrai com 1. E é isso que a gente vai fazer. Bom, quem aqui é a nossa base? A nossa base é x, certo? Então eu vou multiplicar x por alguma coisa. Qual é o valor do nosso expoente? Quem é o nosso expoente? Quem é o nosso n nessa potenciação aqui, nessa função potência? O nosso expoente ele é 2, o nosso n é 2, então eu vou multiplicar x por 2, certo? Agora, eu pergunto, quem é o nosso n? Ou seja, qual é o nosso expoente da nossa função? A gente já viu que o nosso expoente, o nosso n, ele é o 2. Então, eu vou
diminuir o nosso n, eu vou diminuir o nosso 2, certo? Por 1. E agora eu vou calcular isso aqui. Então, x vezes 2 é 2x. 2 menos 1 resulta em 1. Então vai ficar 2x na 1, que nada mais é do que 2x. Então, eu posso concluir que a derivada de x ao quadrado nada mais é do que 2x, certo? Então, a gente pode derivar funções potências dessa maneira aqui. Ou seja, a gente vai sempre olhar quem é a nossa base, quem é o nosso expoente. Tendo em posse dessa informação, o que a gente faz? A gente multiplica o valor da nossa base pelo valor do nosso expoente. Consecutivamente, depois a gente diminui o valor do nosso expoente por 1. E foi o que a gente fez aqui. Agora, se a gente vai resolver o nosso exemplo B, a gente vai usar uma abordagem bem semelhante, certo? A gente tem a função potência x ao cubo. Ou seja, a nossa potenciação é x ao cubo. Então, a gente pode usar, para derivar essa função potência, a gente pode usar a notação de linha ou a notação de Leibniz. Aí fica a cargo de vocês. Eu vou usar, num primeiro momento, a notação de linha. Mas a notação de Leibniz é a mesma coisa, só que escrita de uma maneira diferente. Eu, pessoalmente, acho mais elegante utilizar essa notação aqui. Mas não é obrigatório. Cada um usa a notação que acha mais conveniente e fácil para si. Então tá. Eu tenho aqui a minha função potência, certo? F de x igual a x ao cubo. Então eu vou... Eu usei a caneta errada. Então eu vou derivar essa função usando a notação de linha, certo? Então vai ficar f de linha x, f linha dx igual a x ao cubo, correto? Então, para derivar uma função potência, eu sempre tenho que me ater a quem é a minha base e a quem é meu expoente, certo? Vou escrever aqui. Base, expoente. Tendo em posse quem é a minha base e quem é o meu expoente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor da minha base, certo? Pego o valor da minha base, vou multiplicar pelo valor do meu expoente n, certo? Depois eu pego o valor do meu expoente n e diminuo com 1. Então, como é que vai ficar? Quem é a minha base? A minha base é x. Então, vai ficar x vezes alguma coisa, certo? A fórmula manda que a gente pegue o valor do nosso expoente e multiplique pelo valor da base. Qual que é o valor do nosso expoente? O valor do nosso expoente é 3. Então, vai ficar x vezes 3. Depois eu tenho que pegar o valor do nosso n, o valor do nosso expoente, e diminuir por 1. Então vai ficar 3 vezes 1. Quer dizer, 3 menos 1. Por que 3 menos 1? Porque 3 é o nosso expoente n. E a fórmula manda a gente pegar o valor de n e diminuir por 1. Então, consecutivamente, fica 3 menos 1. Agora a gente calcula. X vezes 3 resulta em 3x. 3 menos 1 resulta em 2. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Então, a gente pode admitir que a derivada de x ao cubo nada mais é do que 3x ao quadrado. Agora, se a gente for resolver o exemplo C, a gente nota que a gente tem aqui uma função, certo? E essa função, ela tem uma potenciação, mas ao mesmo tempo ela é uma fração. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que transformar essa nossa fração, certo? Em uma potência de expoente negativo, certo? Porque no instante que eu transformo essa minha fração numa potência de expoente negativo, fica mais fácil de eu poder trabalhar com esse problema e fica mais fácil de eu encontrar a resposta, ou seja, encontrar a derivada desse problema. E como é que a gente pode transformar essa expressão aqui em uma potência de expoente negativo? Se vocês se lembram, ou não se lembram, enfim, a gente tem lá na matemática uma regrinha muito interessante. Imagina só o seguinte, eu vou até abrir um espaço aqui.
Imagina só o seguinte, eu tenho uma fração, certo? E o meu numerador, ele é 1. Da mesma forma que eu tenho embaixo da minha fração, eu tenho uma potência, certo? Essa minha potência, ela tem uma base A e um expoente N, certo? O que vai acontecer? Quando eu tiver um caso assim, eu posso muito bem, de maneira conveniente, eu posso fazer com que essa minha potência AN, ou seja, essa minha potência de base A e expoente N, suba para cima, certo? Então, eu posso inverter essa minha potenciação. Então, quando eu jogo esse meu AN lá para cima, vai ficar A menos N, certo? Sobre 1. E qualquer coisa que e qualquer fração que tenha denominador 1, nada mais é do que essa mesma coisa. Então, A elevado na menos N sobre 1, nada mais é do que A menos N. Então, tá vendo que eu transformei uma fração, certo? Que embaixo dela eu tenho uma potência com base A e expoente N. Eu transformei essa minha expressão aqui com uma fração com potenciação embaixo dela. Eu transformei em uma potência de base negativa, certo? E é a partir desse princípio que a gente vai conseguir transformar essa nossa fração 1 sobre x na sexta em um expoente negativo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte maneira. A gente tem que 1 sobre x na sexta, certo? É uma fração com potência de expoente positivo. Então, eu posso muito bem trazer esse meu x na sexta para cima. Então, vai ficar f de x igual x na menos 6 sobre 1, certo? Lembrando que quando eu jogo a minha potência para cima, eu tenho que inverter o valor do meu sinal. Ou seja, eu tenho que inverter o valor do meu expoente. Tá vendo que o meu 6 ele era positivo? Então ele vai passar a ser negativo. Consecutivamente vai ficar x na menos 6. É igual aqui, ó. Antes eu tinha uma potência de base A com expoente n. O meu n aqui ele era positivo. Só que no instante que eu jogo ele para cima, fica A na menos n. A elevado a um expoente n negativo, certo? E é o que a gente fez aqui. Então vai ficar x elevado na menos 6 sobre 1. Qualquer coisa que está sobre 1, nada mais é do que essa coisa. Então vai ficar f de x igual a x na menos 6, certo? Em posse dessa nova potência de expoente negativo, eu posso muito bem agora derivar essa potência aqui, derivar essa função potência, utilizando uma das nossas fórmulas. Ou a gente usa a notação de linha, ou a gente usa a notação de Leibniz. Agora eu vou usar a notação de linha para conveniência, para que esse vídeo fique mais rápido. Mas a gente já viu e a gente já entendeu que a gente pode resolver problemas de derivada de função de uma potência usando ou a notação de linha ou a notação de Leibniz. Então agora eu vou fazer aqui no cantinho, certo? Vamos derivar agora a função x na menos 6. Então vai ficar f' de x igual x na menos 6. O que a regra diz para nós? Olha quem é a tua base, olha quem é o teu expoente. Depois disso, quando tu identificar quem é a tua base, quem é o teu expoente, tu vai multiplicar o valor da tua base, que é x, por alguma coisa, que no caso é o valor do teu expoente. Qual é o valor do expoente aqui? Menos 6, certo? Então vai ficar x vezes menos 6, ó, manda a fórmula. X vezes n. X vezes o valor do teu expoente. Depois, tu vai pegar o valor do teu n, que no caso aqui é menos 6, certo? E tu vai diminuir, certo? Pelo valor 1, igual manda a fórmula, certo? Então agora a gente vai calcular isso daqui. X vezes menos 6 resulta em
menos 6x. Menos 6 menos 1 resulta em 7. No caso, menos 7x. Então vai ficar menos 7. Bom, a gente pode admitir que menos 6x na menos 7 é a derivada de 1 sobre x na sexta. Isso daqui não está errado. Mas, se a gente estivesse fazendo uma prova de cálculo, uma prova de concurso, ou sei lá, resolvendo um exercício de um livro, essa não seria a resposta completa, seria metade do caminho. Então, a gente pode agora reescrever essa nossa expressão aqui usando um outro princípio da matemática básica muito parecido com o que a gente viu anteriormente, certo? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho agora o oposto. Eu tenho uma potência, certo? De base A com o expoente N, só que negativo, certo? E embaixo eu tenho 1. Então eu tenho uma fração, certo? Com base A, com expoente negativo N, certo? E embaixo eu tenho 1 na minha fração. Eu posso muito bem trazer esse 1 aqui para cima. Quando eu trago esse meu 1 aqui para cima, fica 1 sobre AN, certo? Ou seja, a gente transformou uma potência de expoente negativo em uma fração, certo? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode empregar esse mesmo princípio nessa expressão aqui. No caso, a gente pode dizer que menos 6x elevado na menos 7 fica da seguinte maneira. Vai ficar esse x na menos 7, ele vai para baixo. Então vai ficar x na 7 sobre 6. Aí a gente adiciona um sinal aqui fora. Então vai ficar menos 6 sobre x na 7. Agora eu vou dar um corte, certo? Vou apagar o quadro e vou explicar de onde surgiu essa expressão aqui, certo? Porque eu expliquei de uma maneira não muito intuitiva por que isso daqui virou isso aqui. Como eu não tenho muito espaço no quadro, eu vou dar um corte, vou apagar e vou explicar para vocês. Bom, agora a gente concluiu que a derivada de 1 sobre x na sexta resulta em menos 6 sobre x na 7, certo? Só que eu não deixei claro para vocês o seguinte. Por que menos 6x elevado na menos 7 resulta nesse troço aqui, certo? Eu só expliquei para vocês que esse processo de transformar isso aqui nisso daqui vem através dessa propriedade aqui, certo? Só que eu acho que não ficou claro o suficiente como se dá essa transformada. Então, continuando a partir desse princípio aqui, certo? Que quando eu tenho uma potência com expoente negativo, certo? Eu posso dizer que essa minha potência com expoente negativo, ela está sobre 1, certo? Eu posso trazer esse meu 1 que está aqui embaixo, aqui para cima. Quando eu trago esse 1 aqui para cima, fica 1 sobre A elevado na N. 1 sobre A elevado a um expoente positivo. E é o que acontece aqui, ó. Eu tenho, no caso aqui, ó, menos 6x elevado na menos 7. No instante que eu inverto essa minha expressão, o que vai acontecer? Matematicamente, é como se eu estivesse escrevendo da seguinte maneira. Menos 6 vezes 1x na 7, certo? E aí, o que acontece? Menos 6 vezes 1 nada mais é do que menos 6 sobre x na 7. Esse menos que está aqui do lado desse 6 cai fora. Então vai ficar menos 6x na 7. Certo? Então, fazer esse movimento de jogar para cima e trocar o sinal do expoente nada mais é do que fazer isso daqui. Certo? Essa é uma maneira mais elegante de tu visualizar essa propriedade, consecutivamente fazer essa transformada aqui. Então agora vamos resolver o último exemplo do nosso vídeo, que nada mais é do que derivada de raiz de x. Antes da gente começar a derivar a raiz de x, a gente tem que se ater a uma regrinha lá da matemática básica que diz o seguinte, certo?
essa regra diz para nós? Essa regra diz para nós o seguinte. Toda raiz, ela tem um índice n, certo? Da mesma forma que toda raiz tem um elemento a, certo? Então é raiz de a alguma coisa. E esse meu a, ele sempre vai ser elevado a um m. Então, recapitulando, toda raiz ela pode ter um índice n, que vai indicar se é uma raiz quadrada, cúbica, quarta, oitava, etc, etc. E dentro dessa minha raiz eu vou ter um a. Esse a pode ser um número, pode ser uma variável, pode ser qualquer coisa. Só que esse meu número ou essa variável que está dentro da minha raiz, ele vai ser sempre elevado a um m. Ou seja, ele vai sempre ser elevado a algum valor. Consecutivamente, eu posso dizer que eu posso transformar uma raiz que tenha índice n e que tenha um elemento a, que por sua vez está sendo elevado a um elemento m, a gente pode transformar essa expressão, essa raiz, em uma potência de expoente fracionário. Então, o que eu vou ter que dizer? Eu vou pegar o meu elemento a da minha raiz, certo? Vou elevar com o valor do meu expoente n, que está dentro da raiz, sobre o meu índice n, que é o índice da minha raiz, certo? É claro que essa propriedade eu estou explicando ela de uma maneira muito grosseira, certo? Eu vou mostrar para vocês agora como ela se aplicaria na prática usando essa raiz aqui, essa raiz de x. Então, vocês podem notar o seguinte, eu tenho aqui uma raiz de x, certo? Então, eu já posso desconfiar que eu posso transformar essa minha raiz de x em uma potenciação com expoente fracionário. Por quê? Porque a minha raiz, ela é quadrada, certo? Por que ela é quadrada? Porque aqui em cima eu tenho o meu n, que é o meu índice, igual a 2. Por que 2? Porque quando eu não tenho nada no meu índice, eu posso desconfiar que a minha raiz ela é quadrada. Então, aqui é raiz quadrada. Então, eu tenho raiz quadrada de x. Logo, eu posso dizer que esse meu 2 é o meu n, certo? Seguindo. Bom, eu sei que esse meu x aí é o meu elemento a, certo? Claro que podia ser um número, podia ser, mas no caso que é uma variável. E eu sei também que toda raiz, ela tem por natureza, dentro dela, um elemento, e esse elemento ele é elevado a alguma coisa m. No caso aqui, o meu x está sendo elevado a 1. Por quê? Porque quando não tem nada em cima de um número ou uma variável, a gente diz que aquele elemento, aquela variável, aquele número está sendo elevado a 1. Então, eu posso garantir para vocês que aqui em cima, x está sendo elevado a 1. Portanto, o meu m, ele vale 1, certo? Então, m igual a 1. Agora, de posse dessas informações, de posse dessa visão, eu posso garantir para vocês que eu posso transformar essa raiz quadrada em uma potência de expoente fracionário. Então, eu vou pegar o valor da minha raiz, ou seja, o elemento da minha raiz. Qual que é o elemento da minha raiz? O elemento da minha raiz é x, então vai ficar x, certo? No meu expoente fracionário, primeiro eu vou colocar em cima o valor do meu m. Quem é o valor do meu m? Aqui nesse caso, o valor do meu m é 1, porque x está sendo elevado a 1. Então vai ficar x, peguei a caneta errada, x sobre 1. E embaixo eu vou colocar que o valor vai ser o meu n, como manda a fórmula. Quem é n? n é o meu 2. O índice da minha raiz é 2, portanto a minha raiz é quadrada. E o meu n, o meu índice, ele é 2. Então eu vou colocar aqui 2. Então repara que a gente transformou raiz quadrada de x em uma potência de expoente fracionário. Ou seja, saímos de raiz de x para
x elevado na 1 sobre 2. Agora que a gente tem uma potência de expoente fracionário, vai ficar muito mais fácil da gente derivar essa expressão aqui. Porque se a gente tentar derivar essa expressão logo de cara, a gente não vai conseguir. Quer dizer, a gente até pode conseguir. Por quê? Porque mais pra frente a gente vai estudar o conceito de derivadas imediatas, que nada mais é do que uma tabelinha que mostra derivadas já resolvidas, formas de derivação, mas isso é papo para outro vídeo. O ponto é que, para a gente derivar qualquer função que tenha uma raiz, primeiro a gente sempre transforma a nossa raiz em uma potência de expoente fracionário, certo? No caso aqui, a gente transformou raiz quadrada de x em x 1 sobre 2, certo? Se fosse, sei lá, raiz quarta de x, a gente teria que fazer a mesma coisa. Se fosse raiz cúbica, a gente faria a mesma coisa, certo? Agora que a gente já sabe que a gente pode transformar uma raiz quadrada em uma raiz... Perdão. A gente sabe que a gente pode transformar uma raiz quadrada em uma potência com expoente fracionário, a gente vai derivar esse cara daqui. Então, vai ficar f' de x igual a x 1 sobre 2, certo? No caso aqui não ficou muito claro, mas ó, x 1 sobre 2. E agora, em cima disso, a gente vai usar a fórmula que a gente aprendeu nesse vídeo, que nada mais é do que a derivada de uma função potência. Então, eu vou anotar aqui no cantinho, ó, f' de x igual a x vezes n, n menos 1. Agora, vamos analisar como é que a gente pode derivar esse problema aqui usando a nossa fórmula de derivação. Bom, eu sei que o meu x, ele é a minha base. Naturalmente, eu sei que 1 sobre 2 é o expoente da minha base, é o expoente do meu x. Então, eu posso dizer que x é minha base, 1 sobre 2 é o meu expoente n. E o que a fórmula nos manda? Pega o valor da tua base e, num primeiro momento, multiplica pelo teu expoente n, que é o que a gente vai fazer. Então, vai ficar x vezes 1 sobre 2, certo? Depois, num primeiro momento, a fórmula manda para nós fazermos o seguinte. Cara, pega o valor do teu expoente n e subtrai com 1. Então, quem que é o nosso expoente n? O nosso expoente n, ele é 1 sobre 2. Então, a gente tem que fazer 1 sobre 2 menos 1, que é o que a gente vai fazer. Então, vai ficar 1 sobre 2 menos 1, certo? Agora, a gente vai calcular isso daqui. Então, eu posso dizer que x vezes 1 sobre 2 resulta em 1 sobre 2x, certo? Tudo isso elevado na 1 sobre 2 menos 1. Legal? Agora, a gente vai ter que calcular de novo essa nossa expressão. Esse 1 sobre x, perdão, esse 1 sobre 2 vezes x não dá para fazer muita coisa. Então, a gente vai mexer nesse pedaço aqui do nosso problema. E como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 2x, certo? 1 sobre 2, certo? Menos 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2. Por que eu fiz isso? Isso daqui que eu fiz nada mais é do que uma subtração de fração. Por quê? Porque, olha só, eu tenho aqui, certo? 1 sobre 2 menos 1. Então, eu tenho naturalmente uma subtração de frações, certo? Para subtrair uma fração, eu tenho que naturalmente deixar as duas frações com o mesmo valor embaixo, com o mesmo número no cara de baixo. Então, no instante que eu faço 1 sobre 2 menos 1 sobre 1 vezes 2, ou seja, quando eu multiplico esse meu cara aqui por 2,
eu vou igualar todo mundo. Eu vou deixar todo mundo igual a 2. Quer ver? Ó? 1 sobre 2 menos 1 vezes 1. Perdão. 1 sobre 2 menos 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 2, certo? 1 vezes 2 resulta em 2. 1 vezes 2 também resulta em 2, certo? Então agora eu cheguei numa outra expressão. 1 sobre 2 menos 2 sobre 2. 1 menos 2 resulta em menos 1 sobre 2. Esse menos que está aqui do lado do 1 cai para fora, então vai ficar menos 1 sobre 2, ó. Certo? Então eu posso concluir que... Vou até apagar aqui. Então eu posso concluir que essa expressão aqui vai nos retornar o seguinte. X... Aqui, ó. Peraí, ficou todo. 1 sobre 2x, certo? 1 menos 1 sobre 2 menos 2 sobre 2. Porque, ó, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 2 também é 2, certo? E agora, como a gente já calculou aqui, eu posso dizer que vai ficar 1 sobre 2x, certo? Sobre menos 1 sobre 2. Legal? Então agora, lembrando que esse menos 1 sobre 2, ele veio dessa subtração de frações, certo? Eu até fiz aqui no cantinho. Então a gente chegou em 1 sobre 2, x menos 1 sobre 2, certo? Aqui, eu tenho aqui uma outra particularidade. Por quê? Eu tenho 1 sobre 2x menos 1 sobre 2 negativo, né? No caso, tu nota que eu tenho aqui uma potência, certo? Aqui é a minha base, esse cara é a minha base, e esse menos 1 sobre 2 é o meu expoente. Só que o meu expoente aqui, ele está negativo. Então, eu posso usar aquela regrinha lá da matemática básica, certo? Vou abrir um espaço aqui, que diz para nós o seguinte. Sempre que eu tenho qualquer potenciação com expoente negativo, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre a n. Certo? Por quê? Porque se eu tenho aqui uma potenciação com expoente negativo, é como se embaixo dela tivesse 1, correto? No instante que eu tenho esse formato de expressão aqui, eu posso jogar esse 1 aqui para cima. E aí vai ficar 1 sobre a n. Certo? Então, de posse dessa informação, de posse dessa visão, eu posso muito bem fazer o seguinte. Eu posso inverter essa expressão aqui. Então, de posse dessa visão, dessa transformada aqui, a gente pode olhar agora essa nossa expressão por outra ótica. Por quê? Eu tenho 1 sobre 2x elevado na 1, quer dizer, elevado na menos 1 sobre 2, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever essa minha expressão da seguinte maneira. Eu posso escrever como 1 sobre 2, certo? Vezes 1 sobre 1 sobre 2x. Por quê? Porque tá vendo que eu fiz o seguinte, ó. Antes eu tinha x menos 1 sobre 2, correto? O que eu fiz? Eu inverti o jogo. Como que eu inverti o jogo? Tá vendo que é como se tivesse x elevado, no caso, menos 1 sobre 2, correto? E embaixo tivesse um 1. No instante que eu inverto o jogo, ou seja, eu trago esse meu 1 para cima, eu fico com 1 sobre 1 sobre 2x. Porque ó, esse meu 1 sobre 2, ele está embaixo do meu x. X é o meu expoente. Perdão, x é a minha base. 1 sobre 2 é o meu expoente. Então vai ficar x elevado a 1 sobre 2 sobre 1. Certo? É por isso que a gente tem esse formato aqui de expressão. Mas, agora,
Então agora a gente pode multiplicar essa expressão aqui. E como é que vai ficar? Vai ficar 1, certo? 2x 1 sobre 2. Por quê? Porque quando eu multiplico, eu vou ter que multiplicar em cruz, certo? Então eu multiplico 1 por esse e 2 por esse. Então vai ficar nesse formato aqui, certo? Agora que a gente tem essa expressão aqui, a gente vai usar essa propriedade aqui, só que de maneira invertida. Por quê? Porque a gente pode dizer que quando a gente tem uma... Como eu posso dizer? Quando a gente tem uma potência, certo? E na nossa potência a gente tem um expoente fracionário, a gente pode transformar essa nossa potência de expoente fracionário numa raiz, certo? Desde que a minha potência de expoente fracionário tenha um cara em cima com o nome m e embaixo tem um cara com o nome n, certo? Consequentemente eu posso reescrever dessa maneira aqui como uma raiz. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. No caso aqui, a gente tem uma base x, certo? Um elemento x, e a gente tem 1 sobre 2. Esse 1 nada mais é do que o meu m, certo? Esse 2 aí nada mais é do que o meu n. Então eu posso generalizar essa expressão aqui como uma raiz. Eu posso fazer isso virar isso, assim como eu posso fazer isso virar isso. Então, quando eu organizo essa minha expressão usando essa regra da matemática básica, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Então eu posso dizer que a derivada de raiz de x nada mais é do que 1 sobre 2 raiz de x.